E um dos filhos de Jacó é José. José era o mais novo. E José, ele tinha um carisma muito grande. José era fiel ao pai, era prestador, era um rapaz muito educado. Ele tinha todo esse carisma para com todo mundo e principalmente para com o pai. E isso, gente, gerou muito ciúme para os outros irmãos. De tal forma, essa história com certeza muita gente conhece, de tal forma que eles chegaram a vender José aos ismaelitas que estavam vindo do Egito comprando escravos. E venderam José como escravo, entendeu? E quando chegou em casa, o pai dele, eles contaram para o pai dele, né, que não foi, que foi uma tragédia, essas coisas todas, e o pai acabou acreditando que aconteceu essa tragédia de que José praticamente estava morto, por exemplo, né, sumido. Mas José realmente tinha ido para o Egito como escravo. Chegando lá no Egito, José, um rapaz super carismático, ganhou a afeição do governador do Egito, que era um braço direito do faraó. E José ganhou aquela afeição e se tornou um servo fiel dentro do palácio do governador do Egito. Só que José caiu numa armadilha, traíram ele, né, de uma forma muito cruel. A mulher do governador tentou seduzir José e acabou, num desses momentos, o patrão dele presenciou essa possível traição, que José não queria, mas ela estava tentando te seduzir. E José tentou fugir e ela gritou e contou uma história que não foi a verdadeira. José foi preso e ficou muito tempo na cadeia. A mediunidade de José era muito aguçada. Ele tinha uma capacidade incrível de interpretar fenômenos, principalmente sonhos. E na época o faraó estava tendo muitos sonhos estranhos, que ele não estava conseguindo dormir com tantos sonhos pesadelos. E um dos guardas da prisão de José presenciou ele interpretando sonhos. E falou ao faraó que tem um rapaz que está preso que interpreta sonhos. O faraó chamou o José foi à presença do faraó, o faraó pediu para interpretar o sonho dele. E alguns sonhos ele interpretou, e um dos sonhos foi justamente aquele que é muito conhecido, que todos conhecem, que a gente faz curso bíblico, conhece, sobre as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? Hoje tem até o ditado popular, né? Tempo das vacas magras, né? Essas coisas. Então, saiu justamente dessa história. E que o rei tinha realmente, o faraó, né? Que era o rei do Egito na época, tinha tido esse sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José simplesmente falou, interpretou, com sua mediunidade incrível, que esse sonho simbolizava que o Egito teria 7 anos de fartura, à beira do Nilo ia ter muito trigo, soja, milho, ia ter toda uma fartura durante 7 anos, mas em seguida seria 7 anos de sequidão, de secura, seca, né? Vamos falar o popular da nossa terra, seca. Então seria 7 anos de seca. Então Moisés aconselhou que durante os 7 anos de vacas gordas, de fartura, que o Egito estocasse alimentos para passar com pouca dificuldade os momentos de 7 anos de vacas magras, né? E foi isso que o faraó fez, realmente aconteceu isso, José estava correto, estava certo, José foi realmente solto, né? Libertaram ele da prisão, e ficou um amigo íntimo realmente do faraó e do governador do Egito. Tanto que ele se tornou um dos governadores do Egito. Na realidade, as terras dos irmãos de Moisés, na época, estavam passando justamente nesse momento de seca. E eles foram para o Egito em busca de alimento.
Chegando lá no Egito, deu de cara com o governador, que era o José, irmão deles que tinha vendido há anos atrás. E eles não reconheceram José, só que José reconheceram os irmãos que tinham vendido eles como escravo, ele como escravo, né? Então, na realidade, essa história depois acontece que Moisés, que José, ele acaba perdoando os irmãos e chama o pai dele, chama todo. Essa história eu não vou entrar em detalhe para a gente não tornar uma live tão longa. Continuando, e acabou que vieram muitos hebreus com a família de José para o Egito. Vieram todos morar, porque José era o governador do Egito. E vieram todos morar no Egito. Todos foram para o Egito, tá certo? Depois de um bom tempo, José desencarnou e a descendência, todos foram, né, se multiplicando, e o Egito teve uma população enorme de hebreus.